Olá, eu sou a Caroline Ferreira. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você está na história por trás da história. Hoje nós vamos falar sobre 8 coisas que nunca te contaram na escola sobre Roma. Tá curioso? Então me acompanha, vem comigo nessa história. Roma foi uma das maiores civilizações do Ocidente e, claro, você já sabe disso. No entanto, o que você não sabe é que em seus 12 séculos de existência se tornou referência para as demais civilizações. Na Roma Antiga não havia só filósofos, gladiadores e teatros não, tá? Os romanos deixaram muitos mistérios e algumas das suas tradições nunca foram ensinadas nas aulas de história. E hoje nós veremos muitas dessas curiosidades que você não acha fácil nos livros, você vai ver aqui no Fatos Desconhecidos. Número 1. Os romanos bebiam sangue dos gladiadores. Na Roma Antiga era costume beber o sangue dos gladiadores mortos. Acreditavam que desse modo a pessoa adquiriria sua força vital. Alguns dos autores romanos descrevem como, depois da luta entre os gladiadores, era meio que recolhido o sangue dos combatentes mortos para poder vendê-lo como medicamento. Os romanos acreditavam que esse sangue poderia curar, inclusive, a epilepsia. Na época romana, sabão não era muito comum. As pessoas se limpavam cobrindo seus corpos em óleo e raspando suas células mortas da pele com um instrumento chamado estrígio. Normalmente essas células eram simplesmente descartadas, a não ser que você, fosse um gladiador. Aí sim, seu suor e pele, nesse caso, eram colocados em uma garrafa e vendidos para as mulheres como um afrodisíaco. Muitas mulheres esfregavam esse creme facial na pele com o intuito de ficarem mais lindas e chamarem a atenção de homens. Com certeza, deveria ser horrível ter o suor de um gladiador como óleo esfoliante. Mas neste caso, não há homem que resista a tanto charme e beleza. Número 2. A cor púrpura era somente para os ricos. Os romanos tinham o hábito de julgar as pessoas por suas roupas. Na verdade, mais ainda, pela cor delas. Somente haviam duas opções. Todas as cores naturais, desde o café amarelado ou cinza, tinham como procedência a lã natural da ovelha. Portanto, quem as usava era considerado cidadão de baixa renda, enquanto que os tons vermelho, violeta e verde eram criados artificialmente utilizando corantes caros trazidos de países distantes. Usar essas cores era um sinal de riqueza e nobreza, e mais ainda, vestir coisas da cor púrpura. E nós aqui só no pretinho básico para ver se favorece um pouquinho, né? A gente nem tem tantas opções assim. Enquanto eu geralmente nunca sei o que vestir, os romanos desde sempre ditando moda e mostrando seu guarda-roupa que era extremamente dividido por cores. Número 3. Os romanos fizeram o primeiro bundão registrado na história. Essa aqui eu tenho certeza que você não sabia. Roma tem a distinção de ser a primeira civilização a fazer um bundão registrado na história. Sim, você não ouviu errado não, tá? O verdadeiro nude da história é de um romano e foi a situação, no mínimo, engraçada. Flavius Josephus, um sacerdote judeu, escreveu sobre esse comportamento ao relatar um motim em Jerusalém. Isso tudo aconteceu durante a Páscoa, onde soldados romanos foram enviados para Jerusalém para o caso das pessoas se revoltarem. Quem é que se revolta na Páscoa? Na Páscoa você só quer comer ovo de Páscoa, você não se revolta. Mas os romanos se revoltaram. Deveriam manter a paz, mas não foi muito bem o que aconteceu, pois um soldado, por pouco, ele não foi mais além. Das próprias palavras do Joseph, o soldado levantou suas vestes, agachou-se e de uma forma descarada liberou um som com um odor fétido. Vamos falar a verdade, gente, um punzinho, né? No local onde os judeus estavam oferecendo sacrifícios. Galera, vamos falar aqui, né? Um punzinho quase foi responsável por uma guerra inteira. O bundão nem chamou a atenção dos judeus. O problema, de fato, foi o mau cheiro no local. Isso tudo em plena Semana Santa. Os judeus, é claro, ficaram furiosos. Primeiro, eles exigiram que o soldado fosse punido, e então começaram a arremessar pedras contra todo o exército romano. Logo, um motim eclodiu. Número 4. Os romanos vomitavam para que pudessem continuar comendo mais. Isso é bem nojento. Eu confesso que se você estiver vendo esse vídeo enquanto você está comendo, eu sugiro que você coma primeiro, depois veja o vídeo, ou veja o vídeo primeiro e coma depois, porque essa daqui sempre angustia todo mundo. Pelo menos a mim, sim. Os antigos romanos gostavam de excessos, em todos os sentidos. Nos banquetes, eles comiam até não poder mais, e em seguida vomitavam para poder continuar comendo. Algumas pessoas faziam isso em bacias, ao redor de mesas, mas outras não eram tão educadas e vomitavam no chão mesmo.
Os escravos tinham os piores trabalhos durante esses banquetes. Sêneca, um escritor responsável por relatar sobre a vida cotidiana dos romanos, escreveu sobre os pobres coitados que ficavam recolhendo saliva e restos de vômito dos bêbados nessas festas malucas. Com certeza, esse não era o melhor emprego na Roma Antiga. Número 5. A monocelha era sinal de inteligência. Atenção, mulherada, essa dica é pra vocês que gostam de coisas de beleza. As mulheres que tinham monocelha eram muito valorizadas, representavam um sinal de grande inteligência. Por isso, as senhoras que queriam estar na moda usavam todos os tipos de truque para aumentar a densidade de suas sobrancelhas. Por exemplo, elas usavam sobrancelhas artificiais feitas de lã de cabra. Para colar uma falsa monocelha, elas utilizavam resina de árvore. E além de se sentirem mais inteligentes, é claro, elas se sentiam mais lindas, capazes de conquistar todos os homens. Quem sabe essa moda não volta, né? Os romanos estão aí sempre nos ensinando muito. Número 6. As pessoas lavavam sua boca com urina. Sim, é isso mesmo. Você pensou o mesmo que eu, né? Que nojo! Na Roma Antiga, xixi era um negócio sério, importante. Tanto que o governo tinha impostos especiais sobre a venda de urina, já que algumas pessoas ganhavam a vida a partir da coleta desse excremento, tanto de mictórios públicos quanto de casas particulares. E para que eles usavam urina, que é o que você deve estar se perguntando, e para muitas coisas, como limpar roupa, escovar os dentes, por exemplo. E não é zoeira não, tá? No caso das roupas, os trabalhadores enchiam uma banheira com xixi e pisavam nas togas para poder limpá-las. Já no caso dos dentes, as pessoas simplesmente usavam a urina como antisséptico bucal, alegando que isso mantinha seus dentes brilhando. Diversos autores romanos, inclusive como Catullus, atestaram que pessoas usavam urina humana e, quando muito, também de animal para melhorar a limpeza dos dentes. Ou seja, xixi para os romanos antigos era um excelente produto de limpeza. Faz sentido, conforme explica a revista Galileu, já que depois de um bom tempo a urina se decompõe em amônia, substância comum em produtos de higiene. Agora, só não é bacana realmente escovar os dentes, né? Agora você pode considerar um grande admirador da cultura romana. Mas pode confessar, essa curiosidade é a melhor de todas e eu tenho certeza que você não sabia. Afinal, não é todo dia que você encontra uma civilização que vai cobrar impostos acerca de um excremento seu. Nunca a urina foi tão caro como em Roma. Número 7. Os cavalos participavam da política. Bom, se você acha que já viu de tudo no Brasil acerca das pessoas que participam da política no nosso país, você nem imagina como era em Roma. Sim, é isso. Os cavalos tinham mais participação política do que o próprio povo em si. Incítatus era o cavalo favorito do imperador Calígula e, claro, o cavalo mais famoso. De acordo com Suetônio, foi erguida inclusive uma estátua de mármore e marfim do equino que usava vestimentas da cor púrpura com pedras preciosas. Dion Cássio, que foi um grande historiador romano e funcionário público, chegou a dizer que o cavalo era alimentado com aveia misturado com partículas de ouro. Imagina, você está reclamando do que você come, né? Um cavalo candidato à política na Roma comia ouro. E ele também escreveu que Calígula planejou tornar Incítatus um grande cônsul do governo romano. Talvez desta forma o imperador quisesse zombar do Senado, mostrando-lhes que até mesmo um cavalo era capaz de fazer o trabalho de um senador. Agora eu preciso te dizer uma coisa, essa história não termina só em Roma não, tá? Pois nós também já vivemos esse momento Roma na nossa política, com o rinoceronte cacareco e o macaco Tião no Rio de Janeiro. Mas isso aí é coisa para outro vídeo. Número 8. Os banheiros públicos às vezes explodiam. Quando você pensa que já viu de tudo sobre higiene romana, essa dos banheiros com certeza você nem imagina por onde começar. Quando você entrava em um banheiro romano, havia um risco muito real de você morrer. O primeiro problema é que as criaturas que viviam no sistema de esgoto podiam rastejar e morder as pessoas enquanto elas faziam suas necessidades. Pior do que isso, porém, era o acúmulo de gás metano, que por vezes podia incendiar e explodir todo o local. Era tão perigoso que as pessoas recorriam à bruxaria para tentar permanecerem vivas. Fórmulas mágicas destinadas a manter demônios longe foram encontradas nas paredes das casas de banho, além, é claro, das estátuas da deusa da fortuna, que era mais como uma deusa de proteção. E no banheiro nem sempre podia ser um sinônimo de relaxamento e paz, mas sim de risco de vida.
Eles poderiam ser até bons guerreiros, terem dominado muitos povos, conquistado muitas terras, mas quando se tratava de higiene pessoal, eles não procuravam inovar em nada. Mais de 1500 anos após a sua queda, a civilização romana ainda possui marcas bem vivas no mundo atual. Algumas dessas marcas estão presentes no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente nem percebe. Os romanos deixaram um legado cultural e político muito grande que influenciaram o mundo durante séculos e que até hoje perduram pelo tempo. Sem dúvidas, Roma foi uma das maiores civilizações do Ocidente, contribuindo para a medicina, para o campo do direito, arquitetura, literatura, além das artes de uma forma geral. E o que fica de legado para nós, além do latim, que sofreu muitas transformações ao longo do tempo, é justamente essa cultura rica e brilhante. Também contribuíram na criação do calendário, alfabeto e dos números. E aí, gostou? Eu garanto que você não sabia de tudo isso, né? Bom, essas e outras curiosidades e histórias você encontra aqui na História por Trás da História. Eu espero que você tenha gostado do programa e um grande abraço!